Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. José, o tema de hoje é José, Gênesis de 39 a 41, da prisão ao palácio. Eu acho que é um dos temas que eu mais amo da Bíblia, gente. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E a Bíblia Viva, continuamos juntos seguindo essa série de Gênesis, 3 capítulos hoje, 39 a 41. Você que está chegando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, convido você a ativar o sininho de notificações para receber as notificações quando eu posto um vídeo aqui, todos os dias, Café com Celeste, oração da manhã, oração da noite, tem alguns estudos já no canal que você pode seguir, como por exemplo, a mordomia financeira, e tem raízes profundas, tem o meu testemunho, e seguimos todos os dias com um testemunho, um milagre vivo de Deus que eu sou um instrumento nas mãos dele e hoje estou aqui para lhe servir. Esse canal é um canal que fala de Jesus, do seu sacrifício, que fala da palavra, que vive a palavra, que respira a palavra, não de religião. Todos são bem-vindos aqui para receber as novidades de Cristo, o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho. Da prisão ao palácio, Gênesis 39 a 41. Hoje veremos um dos maiores exemplos de perseverança de toda a Bíblia. É por isso que eu amo essa passagem, gente. Eu aprendi a perseverar que nem José. José na casa de Potifar, a tentação e a integridade, a prisão injusta, a interpretação dos sonhos e a exaltação de José no Egito. Eita glória! Irmãos, esses capítulos nos ensinam que planos de Deus não podem ser impedidos pelas circunstâncias. Aquilo que Deus determinou para José não foi destruído pela inveja, pela mentira e nem pela prisão. Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na tua presença, muito obrigado por mais esse tempo com a Bíblia Viva, Pai. Permissão eu te peço, Senhor, nessa manhã para abrir a tua palavra. Espírito Santo, seja bem-vindo. Convidar o principal que o Senhor esteja me direcionando a cada palavra. Ensina-nos a permanecer fiéis, mesmo quando não entendemos. Todos os dias, Pai, eu entrego a ti essa oração porque nós não precisamos entender. Nós precisamos crer e confiar. Entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, debaixo do teu esconderijo, da cobertura do sangue de Jesus. Tudo que eu tenho que me pertence a minha família. Pai querido, abençoa também as pessoas que estão aqui acompanhando a Bíblia Viva, os que são inscritos no meu canal, os que me seguem nas redes sociais, os que estão no meu grupo de WhatsApp. Abençoa os pastores, os líderes, intercessores e também abençoa cada um que não tem abrigo, que não tem por onde dormir, que não tem alimento, aqueles que estão em meia guerra. Pai, abençoa todos os seus filhos. No nome de Jesus, e nos ensina, Senhor, a confiar em ti nos dias bons e também nos dias maus e nos dias difíceis, em nome de Jesus. Capítulo 39, José e a casa de Potifar. Versículo-chave, o Senhor era com José. Gênesis 39, 2. Palavra-chave, integridade, fidelidade, tentação, caráter, presença de Deus. Aleluia. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante de guarda egípcio, comprou dos ismaelitas e o tinham levado para lá. Irmãos, José chega ao Egito como escravo e humanamente parecia o fim do sonho. Mas a Bíblia repete várias vezes, o Senhor era com José. E pode declarar no comentário, o Senhor era com Celeste. Declara o seu nome no lugar da Celeste, no lugar de José, como se fosse você. O Senhor era com Celeste, o Senhor é com Celeste. Se você chama Teresa, o Senhor é com Teresa. Irmãos, a presença de Deus não depende da posição que nós ocupamos, sabia? Deus estava com José no poço, e Deus estava com José na escravidão, e Deus estava com José na prisão. Então, olha só, a tentação. A esposa de Potifar tenta seduzir José. Eita, olha a serpente venenosa, gente. Gênesis 39, 7. José poderia ter cedido. Ninguém parecia estar vendo. Sabe? Não tinha testemunhas, mas ele responde em Gênesis 39, 9, como cometeria eu tamanha maldade e
pecaria contra Deus. Olha só, gente. Olha o posicionamento. Integridade é fazer o certo, pessoal, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não tem testemunha à volta. Irmãos, essas falsas acusações, quem não viveu falsa acusação na sua vida? José ele foge da tentação, mas ele é acusado injustamente e vai para a prisão. Pessoal, às vezes, por mais que nós fugimos de certas coisas acontecem conosco porque é permissão de Deus, para que o propósito se cumpra. Fazer a coisa certa nem sempre produz recompensa imediata. Eu aprendi isso ao longo da minha vida. Mas Deus honra aqueles que permanecem fiéis. E Deus já me honrou tantas vezes e eu glorifico o nome dele. Gênesis 40, os sonhos da prisão. Versículo-chave, as interpretações pertencem a Deus. Gênesis 48, palavra-chave, espera, humildade, serviço, propósito e dom espiritual. Irmãos, olha só, mesmo preso, José continua servindo. Observa dois companheiros abatidos e pergunta: por que estás triste? Muitas pessoas sofrem porque olham apenas para a própria dor, E José continua cuidando de pessoas mesmo em sua luta. Irmãos, o copeiro e o padeiro, você já ouviu falar? José interpreta os sonhos. Tudo acontece exatamente como Deus revelou. E isso nos revela que os dons de Deus continuam funcionando, mesmo nos lugares difíceis, gente. Mesmo em meio à dor, a tormento, os dons que Deus nos dá, ele continua funcionando. Pegou? Irmãos, o copeiro, ele era estourado, mas esquece de José, em Gênesis 40, 23. E isso nos ensina que quando os homens esquecem, Deus, ele continua trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. 41. Do cárcere ao palácio. Eita. Glória a Jesus. Não está em mim. Deus dará resposta. Irmãos, Gênesis 41, 16. Não está em mim, mas Deus dará resposta. Palavra-chave: exaltação, sabedoria, governo, propósito, providência. Escreve no comentário: providência. Irmãos, Faraó tem sonhos perturbadores naquela altura e ninguém conseguia interpretá-lo, ninguém. Então o copeiro finalmente ele lembrou de José. O atraso não é negação, gente. O atraso não é negação. O tempo de Deus é sempre perfeito. Pode passar 22 anos no cativeiro, assim como eu passei. O tempo de Deus foi perfeito para me libertar, a minha família. Pessoal, você lembra das 7 vacas? José explica 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Deus não apenas mostra o problema, ele também revela a solução. Em um único dia, José sai de prisão, José entra no palácio e José se torna governador do Egito. Isso nos prova que do nada Deus faz tudo, gente. Gênesis 41, 41. Isso nos ensina quando chega o tempo de Deus. Nenhuma porta permanece fechada. Aleluia. Glória a Deus. Jesus revelado em José. Como eu amo isso. José aponta para Cristo, gente. Foi rejeitado pelos irmãos. Sofreu injustamente. Foi humilhado. Foi exaltado. Tornou-se instrumento de salvação. Olha só. José é uma das figuras mais impressionantes de Jesus no Antigo Testamento, sabia? Os temas centrais de 39 a 41, esses 3 capítulos, são fidelidade, perseverança, espera, integridade, sabedoria, exaltação e propósito. E o ensino central é que Deus usa os processos para preparar seus servos. E é o que ele fez comigo. Nenhuma prisão pode impedir o propósito de Deus. Corrigindo, é o que ele fez e está fazendo ainda comigo. A Gólida Celeste fica para depois das leituras dos 3 capítulos. Gênesis 39, José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio.
Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele e a quem servia e ele o pôs por mordomo de sua casa e que passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos delas, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, e este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Capítulo 40. José na prisão interpreta 2 sonhos. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam no seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servissem e por algum tempo estivessem na prisão, e ambos sonhavam, cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou os oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante?
Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem a possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. O sonho de padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte do padeiro, e as aves os comiam no cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará do madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no cariçal. Após elas subiam no rio, outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias de boas, e após elas nasciam 7 espigas miradas, crestadas do vento oriental. As espigas miradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó para isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho da mesma noite, eu e ele. Sonhamos a cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou
a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim, disformes, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nascerem, 7 espigas secas, miradas e crestadas do vento oriental, as 7 espigas miradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho do faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas miradas e crestadas no vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer, a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista de fome, que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolhe a Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra dos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. José como governador do Egito. O conselho foi favorável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão juizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete de mão e o pôs na mão de José.
fê-los sentir roupas de linho fino, fê-los vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-los subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Eita glória! Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra no Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produzia abundantemente. Nos 7 anos de fartura, a terra produzia abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância, que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia os egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Aleluia! Irmãos, chegamos ao final desses 3 capítulos de hoje. E a gole da Celeste para hoje, tome nota, José, ele passou pela escravidão, José passou pelo poço, pela prisão, mas nenhuma dessas etapas anulou o plano de Deus. O processo não é o destino, gente. Pegou a chave? Pai querido, nos ajuda a permanecer fiel durante o processo. Fortalece nosso caráter quando somos provados, que possamos confiar que teu tempo é perfeito e que nunca desistamos dos sonhos que o Senhor colocou em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Se você foi edificado com essa série, compartilha, se inscreva no canal, ajude esse ministério a crescer. Chama outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que Ele tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe grandemente.